Um mundo misterioso, um estilo de vida pouco conhecido, criaturas que já não existem, pessoas que viveram centenas de anos, gigantes que, segundo relatos, andaram sobre a Terra. Uma era que desperta a curiosidade de muitos. Claro, estamos falando do período antediluviano. A Bíblia registra esse período nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, a civilização humana alcançou grandes conquistas na era antediluviana, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida para as pessoas daquela época? O que faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente isso que discutiremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim. Mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele matou brutalmente seu próprio irmão Abel. Após seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim nomeou essa cidade em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira mencionada na Bíblia. Ao contrário do que afirmam algumas teorias extra-bíblicas, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente um tipo de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, como argumentam algumas teses científicas. Isso fica muito claro quando analisamos os relatos bíblicos do período antediluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, já possuía conhecimento suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções. Com Jabal, Jubal e Tubal-Caim, a sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos de gado, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas, trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia mostra como ele já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, seguindo instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, fica claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre esse assunto. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o período entre a criação do mundo e o dilúvio pode ter sido mais longo do que todo o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas para datar esse período, mas todas se mostraram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que fornece alguma informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica em Gênesis, capítulo 5. No entanto, é improvável que se possa estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque esse não é seu propósito. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas, em vez de exaustivas. Isso significa que pode haver lacunas intencionais nessas listas, enfatizando indivíduos que tiveram importância particular na história bíblica. Por exemplo, em listas representativas, quando se afirma que uma pessoa gerou outra, isso pode simplesmente significar que o primeiro indivíduo é um ancestral do segundo, não necessariamente seu pai direto. Isso foi confirmado em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos acreditam que o mesmo se aplica à genealogia de Gênesis, capítulo 5. Com base nesses dados genealógicos, os estudiosos podem pelo menos observar que os avanços significativos no mundo pré-diluviano estavam possivelmente relacionados à longevidade humana.
Naquela época, havia apenas um idioma, e Deus permitiu que as pessoas vivessem por séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel crucial no progresso tecnológico e na transmissão de informações. Sim, existem interpretações alternativas sobre a longevidade dos povos pré-diluvianos, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é a de uma leitura literal do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos realmente viveram centenas de anos. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se espalhou rapidamente pelo mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas. Ele também foi um assassino que se orgulhava de sua crueldade. O próprio Caim, após matar Abel, não demonstrou arrependimento e ainda achou que o castigo de Deus sobre ele era injusto. A Bíblia também menciona que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Alguns intérpretes afirmam que isso se referia a uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, que supostamente anjos caídos tiveram relações com mulheres na terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais coerente com o texto bíblico é que essa mistura se refere à degeneração da humanidade, promovida por casamentos entre pessoas piedosas e ímpias, resultando no rápido avanço da impiedade na sociedade. Naquela época, havia os nefilins na terra. Alguns estudiosos afirmam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. No entanto, muitos outros especialistas do Antigo Testamento acreditam que os nefilins eram simplesmente homens poderosos e de grande renome na antiguidade, que exerceram domínio por meio de atos de tirania, aumentando ainda mais a medida do pecado da humanidade. No entanto, no período antediluviano, também existiam pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir, lembrado como um exemplo de fé, até mesmo no Novo Testamento. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus que foi arrebatado sem ver a morte. Por fim, foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Nos anos finais do período antediluviano, Noé era a rara exceção de alguém que continuava a temer ao Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus se esgotou diante da depravação geral daquela civilização. Assim, o período antediluviano terminou com a manifestação da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão grave e a maldade estava em um nível tão elevado que o escritor bíblico descreve a insatisfação de Deus com a humanidade usando a figura do arrependimento, afirmando que Deus se arrependeu de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, verso 6, registra o fim da história antediluviana ao afirmar: pela palavra de Deus, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído pelas águas. Mas tudo o que aconteceu naquela época serve como um alerta para nós. Jesus Cristo afirmou que nos últimos dias da era presente, o estilo de vida antediluviano será repetido. As pessoas viverão conforme seus próprios desejos, festejando, celebrando e se relacionando, mas estarão muito ocupadas para atender ao chamado de Deus para o arrependimento. E assim como aconteceu com a geração antediluviana, muitos só perceberão a gravidade da situação quando o julgamento de Deus for derramado, sem chance de retorno. Em conclusão, o mundo pré-diluviano foi um período único na história humana. Foi marcado por grande desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também por intensa pecaminosidade e rebelião contra Deus. Seu fim repentino com um dilúvio catastrófico ilustra a seriedade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano.
Portanto, devemos permanecer atentos e preparados, vivendo em obediência a Deus e aguardando a volta de Cristo.